A nossa viagem acontece em um cenário sem igual, onde a infinidade dos mais diversos tons de verde traz consigo uma floresta rica e extraordinária. O som dos pássaros ganha forma de modo surreal, embalados pelos encantos do nosso imenso e profundo Rio Negro. Duas comunidades distintas, analisadas de um ponto de vista para lá de especial. Para isso, saímos da cidade e fomos além das limitações do nosso quintal, para ver e sentir de perto essa natureza surpreendente. Estamos na comunidade Três Unidos, uma comunidade indígena localizada a 60 quilômetros de Manaus. A viagem até aqui dura em média 1h30 de lancha pelo Rio Negro. Na comunidade Três Unidos vivem aproximadamente 146 famílias da etnia Cambeba. Os cambebas lutam desde então por melhores condições de vida e possuem facilidade de articular questões políticas e ambientais com outros povos indígenas. Um bom exemplo disso é a Neurilene, filha do Tuxaua da tribo. Ela nem precisou falar muito para percebermos o quanto a tribo Cambeba é articulada. Todo que mora aqui é família. E sempre vindo da aldeia de lá pra cá. Dos Solimões. Dos Solimões. A gente nunca aceita outros tipos de pessoas, justamente porque como aqui a gente tem uma cultura, e aí é uma cultura diferenciada. Tipo, o teu costume não é mesmo que meu costume, a tua alimentação não é mesmo que minha em parte de indígena, né? Tradição, tudo isso muda. E por isso a gente não aceitamos outros tipos de pessoas. E aí meu pai só aceita gente que vem de uma outra aldeia pra cá. E aí, com a chegada deles, a gente fala, porque mesmo que seja da mesma etnia, mas sempre ainda tem um costume diferenciado. Mas chegando na aldeia, vai viver de acordo com o que é a regra da aldeia aqui, Três Unidos. Ao longo da história, entre os séculos 16 e 17, o povo Cambeba apresentava-se como um povo que tinha uma organização social e uma cultura mais estruturada que as demais tribos indígenas. Mas para diferenciar e organizar essas comunidades, as margens do Rio Negro foram demarcadas como unidades de conservação. Tudo isso para conciliar e ordenar a ocupação humana e o uso sustentável dos recursos naturais. Essa comunidade é uma área de preservação ambiental, mais conhecida como APA. E para sabermos mais sobre esse assunto, nós falamos com Rafael Salles, que é representante dessa unidade de conservação. A APA é uma área de preservação ambiental. São áreas onde estão dentro de uns limites determinados por lei, pode ser tanto federal, municipal ou estadual. Eles estão enlecados em áreas de uso sustentáveis. Tá, a Três Unidos ela é uma APA, né? Isso. Ela é demarcada como uma APA. Correto. E daqui a pouco a gente vai para uma outra comunidade chamada Tumbira e lá não é mais APA. Não, lá é uma RDS. Aqui seria interessante nós destacarmos que aqui funciona como mosaico de áreas de conservação. Aqui é uma unidade de conservação, mas é uma APA, uma área de preservação ambiental. Do outro lado do rio é uma RDS, que é chamada RDS Poranga Conquista, que é Reserva de Desenvolvimento Sustentável Poranga Conquista. E qual é a diferença de RDS para uma APA, ou as limitações? A APA e a RDS, como eu te falei, elas estão dentro do uso sustentável, então elas podem ser manejadas de forma correta. Então, tanto a APA quanto a RDS, elas podem plantar, elas podem cultivar de forma indireta. Um ponto fundamental para a formação e valorização da cultura local é a educação. Nessa comunidade, os alunos podem aproveitar ainda mais, devido à acessibilidade. A rotina da Vitória todos os dias até a escola revela a importância de ter a educação mais próxima de casa e dentro da comunidade onde vive. Como a escola é aqui mesmo na comunidade, eu tenho mais a facilidade de vir. Entendeu? Algumas vezes, quando o professor passa trabalho, eu posso vir na biblioteca, que já que é aqui, né? Então, é bem mais fácil pra gente aqui na comunidade. E os professores, como é que eles se locomovem até aqui? Eles são da comunidade ou precisam vir de Manaus, não sei, de outros... Eles vêm de Manaus, eles moram em Manaus. Como aqui também a escola não é de... Cada um tem um professor, é de mídia, tem lá de Manaus. Eles vêm na segunda-feira e vão embora sexta-noite, como acontece. Então eles vêm lá de Manaus para dar aula pra gente pra cá. Como também aqui é uma comunidade indígena e é um núcleo bastante... que vem bastante pessoas, projetos também, né?
Já para os professores, o trabalho muitas das vezes é dobrado. Por isso, professores com formação dentro da comunidade se tornam valorizados. Conversamos com a professora Érica, que nos apresentou a metodologia usada com os estudantes indígenas. Bom, a metodologia de ensino que a gente tem é através da mediação tecnológica, né, que é feita no CIMEAN, que é o Centro de Mídias, que é dentro da secretaria da SEDUC. E lá tem os professores ministrantes de todas as matérias. E nós, como professores presenciais, a gente dá o suporte, né? Entendi. Você sempre deu aula aqui na comunidade ou já deu aula em outras escolas? Eu já dei aula em outras escolas. Eu comecei aqui quando a escola foi inaugurada, junto com o núcleo, né? E eu fiquei até 2014, depois voltei para Manaus, que eu pedi remoção e voltei no ano passado para cá, em 2018. Entendi. E sentiu muita diferença da turma e da Sim, metodologia? sim, a gente sente muita diferença, porque lá na cidade eu dava aula da minha matéria mesmo, de biologia. Então era confortável para mim, que era da minha matéria. Mas a gente sentia aquela situação assim do transporte, que cansava a gente, trocava muito de sala, né? Muito aluno também, aluno falando, professora, é isso, não sei o que, é isso aqui, é isso aqui. Então a correria do dia a dia também já estava me desgastando na cidade. E não é só a educação que agrega valores à cultura do povo cambeba. O artesanato é uma rotina comum aqui em Três Unidos. Várias famílias participam da produção manual do artesanato, levando dias para que ele entre em cena com diversas formas, cores e tamanhos. Toda quarta-feira é realizado feira de produtos artesanais. Esse aqui é um mecanismo que os moradores encontraram para gerar renda através da exposição e venda dos produtos feitos manualmente. Para agradar o público não é tão fácil quanto parece. Mais de 50 mil peças são produzidas anualmente. O faturamento médio por família chega até R$ 1.800. Além da renda, o artesanato trouxe perspectiva de empreendedorismo e aumento da autoestima de mulheres que produzem e comercializam. O nosso destino agora é uma RDS. Como o Rafael falou no início da reportagem, as RDS são reservas de desenvolvimento sustentável. A distância da comunidade Três Unidos até a nossa próxima parada é de aproximadamente 32 quilômetros pelas águas do Rio Negro. Bom, nós acabamos de chegar na comunidade Tumbira. Essa comunidade fica do lado oposto da comunidade onde nós estávamos. Aqui moram cerca de 36 famílias não indígenas. A comunidade Tumbira está na margem esquerda do rio. Ela é considerada como o coração da RDS Rio Negro, devido à grande estrutura em educação, saúde e geração de energia elétrica. Os moradores, denominados como caboclos, têm um cotidiano de vida simples, utilizando dos recursos que a natureza oferece. Estamos na época de seca do Rio Negro. Nesse período, a pesca para consumo próprio se torna ainda mais frequente. Nas mãos de mulheres, o artesanato ganha outras formas de ser produzido. Por aqui, tecidos são reutilizados e transformados em novos produtos. Olha só, nós estamos aqui na Casa de Artesanato José Garrido Filho. Esse grupo de mulheres transformam roupas usadas em produtos como bolsa e tapetes para serem vendidos em outros municípios. Muitas das meninas sabem fazer bolsa, né? Eu sei assim um pouco, eu não vou dizer que sou profissional, mas eu sei fazer tapete, a gente faz tapete também. E a gente toma aí costurando. Eu sei costurar, né? Assim, bem, eu não vou dizer que eu sei detalhar bem as bolsas, mas eu sei costurar. A vida ribeirinha depende fortemente da natureza. Visando a valorização da floresta e o auxílio da disseminação do conhecimento da cultura local, a FAS, Fundação Amazonas Sustentável, implantou núcleo de conservação em comunidades que fazem parte tanto de áreas de preservação ambiental quanto de reservas de desenvolvimento sustentável. O Lucas Macedo participa do Incenturita, um projeto da FAS que incentiva a leitura e contribui na arte e na educação, com o domínio da escrita e oratória. Eu tinha muita vergonha, ainda tenho mais ou menos, vergonha de falar em público. Então, o projeto me ajuda muito, porque nós fazemos atividades que nós temos que fazer trabalho em grupo e apresentar para todo mundo, então isso já ajuda bastante. É muito legal
que a minha voz é ouvida. O coordenador dos projetos oferecidos para essas comunidades mostra a importância da educação e a valorização cultural que os jovens devem ter no meio onde vivem. A FAES atua em vários programas e dentro de cada programa vários projetos, né? Principalmente na linha de geração de renda e educação, saúde e cidadania. Dos projetos de educação, nós temos hoje bastante ativas, né, em execução dentro dos núcleos de conservação e sustentabilidade, que são escolas, núcleo que a FAES mantém dentro de comunidades ribeirinhas. A gente tem atuação principalmente de 2 projetos, que é o Incenturita, Incentivo à Leitura Escrita e Oratória, e o Repórteres da Floresta. Ambos projetos têm como principal intuito jovens que coloquem suas opiniões no mundo, jovens desinibidos, jovens que possam já desde agora serem lideranças comunitárias responsáveis pela mobilização da vida dentro das comunidades ribeirinhas. De que maneira podemos compreender a cultura, a diversidade e a identidade de povos tão diferentes e ao mesmo tempo tão parecidos? Etnia, raça, linguagem, crença e a própria maneira de viver proporcionam ao homem um sentimento de pertencimento a determinado grupo social. O antropólogo Rodrigo Lima nos faz entender melhor essa relação de homem e natureza, diferenciando as atitudes de povos urbanos com povos ribeirinhos. A identidade coletiva, existem vários conceitos que tem a ver com questão de construções sociais e reconstruções dentro de determinadas comunidades. A gente vai propor, por exemplo, que determinados grupos sociais, elas interagem entre si, se comportam daquela maneira, tendo próprio a identidade cultural, mas aqui a identidade coletiva que é própria daquele grupo. Então, elas têm a sua própria linguagem, a sua própria fala, a sua própria forma de agir, né? Então, elas fazem isso de acordo com as interações entre os indivíduos dentro da comunidade. Tumbira e Três Unidos são comunidades para se conhecer, visitar e, quem sabe, ficar. Então, vocês são de onde? De São Paulo. De São Paulo. Estão aqui há quanto tempo? A gente vem para cá desde 2011. 2010 foi a primeira visita e 2011 o primeiro projeto. E o que fez vocês construírem uma casa aqui? Essa eu respondo. Se você vê o nascer do sol naquela ponta e o nascer da lua naquela ponta, foi a pergunta que um professor da universidade fez para mim. Você está sempre sorrindo aqui? Eu falei assim, eu vejo o sol nascer, a lua nascer aqui. Se apaixonar por lugares e por pessoas como as da comunidade Três Unidos e Tumbira não é uma tarefa difícil. Difícil mesmo é sair daqui sem levar lembranças. Os risos, os gestos, os olhares possuem sintonia no decorrer da convivência. Por fim, percebemos que a natureza é mais bonita vista de dentro, que é mais fácil sentir nossas ações quando se tornam valorizadas. Há sempre um pôr do sol esperando para ser admirado. Paisagens que só encontramos aqui, no coração do Amazonas, às margens do Rio Negro.